Olá, meu nome é Tiago Faria de Souza, trabalho na área de telecomunicações e estamos cursando Engenharia da Computação pela Univesp. Além de mim, o grupo é formado pelos integrantes Alan Carneiro Leal, Ariosvaldo Oliveira Macedo, Fernando Lopes Botassini, Rodrigo Frata Cassiani e William Aparecido da Silva Alves. Somos alunos do Polo de Pedreira e Bertioga e estaremos apresentando nosso trabalho de conclusão de curso com o tema Interação de Estudantes mediado pela Tecnologia da Informação e Comunicação como método de ensino e aprendizagem. Introdução. O mundo sempre passou por grandes transformações ao longo da história, e nos últimos anos, com a presença da tecnologia, essas mudanças estão sendo cada vez mais rápidas e acentuadas. Como todos sabemos, para se atingir uma evolução como indivíduos, a educação é primordial para esse fim. A pandemia mudou muito a vida como conhecíamos, e no setor educacional ela foi muito presente, forçando toda a classe educacional a se adaptar em uma realidade não vista nos últimos anos. Houve-se a necessidade de adaptação do ensino presencial para o remoto de uma maneira brusca, utilizando de plataformas existentes ou criando novas plataformas, além de capacitar professores e todo o processo que envolve toda essa metodologia de ensino à distância. Infelizmente, devido a essa rápida adaptação necessária, estudantes tiveram dificuldades para a absorção dos conteúdos. As famílias tiveram que ser o suporte acadêmico para os filhos, o que em muitas famílias onde os pais não tiveram uma boa base educacional e também não dispõem de uma estrutura financeira estável, não poderiam oferecer esse auxílio, ocasionando falta de interesse aos estudantes. Objetivos. O objetivo geral do nosso projeto é o desenvolvimento de um portal de interação entre alunos e professores, em um formato dinâmico e bem intuitivo, onde o manuseio é bem prático e de fácil acesso e inserção de conteúdos, além de auxiliar os pais, pois o aluno consegue, com o conteúdo do portal, um grande reforço para suas atividades exigidas em sala de aula. Entre os objetivos específicos, vou citar três: otimizar o tempo do docente, diminuir a evasão virtual durante o período pandêmico e pós-pandêmico, e também disponibilizar para acesso, por período integral, o portal digital gratuito para alunos e professores mediadores de conhecimento. Contribuições e impactos. Olhando do ponto de vista do educador, uma otimização do trabalho dado por esse suporte de aprendizagem. Já olhando pela ótica do estudante, em que o foco do portal são para alunos entre 11 a 14 anos, possibilita a evolução desse estudante com capacidades significativas ao mundo globalizado e digitalizado da atualidade. Em relação aos impactos, podemos citar impacto científico, que poderá futuramente abranger mais ramos da educação e pesquisa. Já no impacto tecnológico, tudo é interligado pela tecnologia, onde não há maneiras de retroceder a essa tendência. No impacto social, o intuito é somar, agregar ao sistema tradicional de ensino ferramentas para que se tenha um aproveitamento maior para os estudantes. E no impacto ambiental, o descarte correto de peças obsoletas, quando não efetuado, causa inúmeros desequilíbrios ambientais. Justificativa. A linguagem tradicionalmente oral passou a ser menos atrativa, intensificado pelo distanciamento social, fez com que as linguagens tecnológicas passassem a ter um papel mais presente na educação. Assim, elaboramos uma opção de ferramenta digital para agregar ao ensino, aprimorando o ensino já existente da Luz e GIS, com uma interação entre aluno e professor, aluno e aluno. Olá pessoal, meu nome é Ariosvaldo Oliveira Macedo e eu vou passar um pouco sobre a nossa revisão bibliográfica do trabalho. A área de TI, a área da computação em geral, durante a pandemia, a atual pandemia Covid-19, sofreu um grande impacto. Foi muito solicitada a tecnologia da informação, né, no que se refere à educação. Um dos autores que a gente pesquisou, Mankaway Beitel, em 2019, através da BBC, eles já pontuavam a importância dos professores ir de encontro com seus alunos através de plataformas digitais, compartilhar conhecimento através delas e fazer com que o aluno reflita sobre, através das suas mídias, a importância da entrega dos trabalhos, e ele se torne interessado em aprender, mesmo por essa mudança que sairia do meio presencial para o meio digital. Outro autor que veio de encontro com a nossa proposta, Rezende, em 2016, ele menciona a autonomia da produção de conhecimento por largas parcelas, né? Torna-se uma realidade e produz um ambiente de aprendizado cooperativo, significativo para diversos indivíduos. Ponte, em 2020, já abre um parênteses aí e coloca uma observação que essa introdução nesse mundo tecnológico, no meio digital, não teria como a gente voltar para um meio presencial, físico, já que ele não condiz mais com a realidade, a atualidade dos jovens. Então, não teria como a gente viver de uma forma híbrida. Então, ele
abre essa observação sobre o tema. Não tem como aprender sem a presença do próximo, do outro. É essencial para o desenvolvimento das pessoas, do ser humano em si. E um mundo onde as gerações cada vez mais é tecnológica, é digital, é impossível que a gente não tenha uma reflexão de que é necessário essa adaptação para a realidade digital. Olá, meu nome é Alan e eu vou apresentar para vocês algumas plataformas digitais que fazem intermédio entre alunos e professores. A primeira plataforma é a Moodle, desenvolvida por Martin Doudmans, que estudava por meio de rádio e correspondência. E em 1999 ele começou a desenvolver a Moodle com uma pesquisa de PhD. A plataforma ela foi lançada oficialmente apenas em 2001 no formato open source, que pode ser manuseado pelo usuário sem a necessidade de autorização de quem desenvolveu o programa, podendo ser copiado, modificado e redistribuído. Essa foi a nossa primeira plataforma de ensino à distância. A plataforma é destinada a educadores e programadores da área da educação para lançar atividades educacionais, ambientes virtuais e atividades colaborativas. Atualmente, ela é a quarta ferramenta de ensino à distância mais utilizada no mundo. Além de instituições de ensino, empresas também podem fazer o seu uso. A segunda plataforma é o Google Classroom, lançada em 2014, que é uma sala de aula do Google, que é uma ferramenta online gratuita que auxilia professores, alunos e escola com um espaço para a realização de aulas virtuais, criando e distribuindo tarefas de aprendizagem prática e avaliação para alunos sem utilizar o papel impresso. Apenas utilizando a tecnologia, mantendo o ensino remoto com suas aulas à distância e também mais organizado. Para a utilização da plataforma, os professores devem apenas possuir uma conta da Google para criar uma plataforma remota. Temos também o Blackboard Collaborate, que é utilizado pela nossa instituição de ensino. Fundada por Michael Chanson e outros 3 pesquisadores, em 97 o Blackboard iniciou como uma empresa de consultoria. E apenas em 2005 ele desenvolveu e licenciou aplicativos de programas de negócios e serviços voltados para a educação. E atualmente diversas instituições utilizam o programa para gerenciamento de cursos online. O Collaborate é uma ferramenta do ambiente virtual de aprendizagem do Blackboard Learning, muito utilizado para realizar webconferências capazes de reproduzir uma sala de aula tradicional em um ambiente virtual. Temos também o Zoom Meetings, que é um aplicativo de videoconferência desenvolvido pelo engenheiro Eric em 2011 e utilizado para reuniões no mundo corporativo. Está em fase de desenvolvimento para fins pedagógicos, porém já é utilizada em algumas instituições de ensino. A ferramenta, na sua versão gratuita, permite a utilização de até 100 pessoas simultâneas online por 40 minutos. A plataforma não mantém os alunos conectados para bate-papos longos, sendo possível apenas orientações sobre os exercícios ou pequenos alinhamentos. O Microsoft Teams é a nossa última ferramenta citada hoje, que foi fundada por Bill Gates e desenvolvida pela equipe da Microsoft. Anteriormente era utilizada apenas por empresas para fins comerciais na área de vendas, e em março de 2020, com a pandemia de Covid-19, a empresa observou o aumento de acesso e iniciou a modalidade AVA. O software tem uma interface amigável que reúne chat, chamada de vídeo, compartilhamento de tela e arquivos, permitindo que os educadores criem ambientes de aprendizagem remota. Olá, eu sou o William, apresento a vocês a metodologia. O trabalho foi desenvolvido em formato de monografia, por meio de pesquisa de referências bibliográficas. Também foram coletadas informações pertinentes à pesquisa, explicações e teorias de importância para a área. Na sequência, criamos um protótipo do website, proposto por meio de um portal de interações didático e dinâmico, tendo por base as dificuldades encontradas por docentes e discentes durante o ensino remoto. Também apresento a vocês a pesquisa de campo. Com o propósito de facilitar a vida dos estudantes e professores de uma maneira geral, nós do grupo elaboramos um protótipo que proporciona uma interação virtual de troca de conhecimentos, onde a principal temática é a aproximação desses indivíduos, não necessariamente de uma mesma instituição, mas a todos aqueles que se interessam em adquirir ou passar adiante conhecimento. Olá a todos, eu sou o Rodrigo e eu serei o responsável por apresentar a parte do protótipo para vocês. Eu vou fazer um primeiro acesso como um administrador do portal, tudo bem? E como administrador, eu tenho acesso à página inicial, que no caso a gente pode selecionar o ano, né, para visualizar publicações que já existentes, mas basicamente como administrador, ele tem um acesso total para cadastrar, modificar, editar e deletar tanto os anos, né, as matérias, os assuntos, as publicações, controlar a segurança, então quais os usuários estão ativos no portal. Então aqui, por exemplo, a gente tem o administrador, alguns alunos,
um professor, né? Então, essa é a função de um administrador, no caso. Na parte de segurança também a gente tem as permissões, né, do portal. Então, aqui no caso seria o que um aluno e o que um professor pode visualizar. Então, isso é configurado também pelo administrador. E nas outras abas seriam realmente o cadastro de conteúdo dentro do portal. Então, por exemplo, a gente tem os anos do ensino fundamental, aqui são cadastrados o sexto, sétimo, oitavo, nono ano. A gente pode editar ou excluir. Editar para um ano para vocês darem uma olhada. Então, sexto ano, qual é a imagem que ele utiliza. A gente tem aqui a imagenzinha. O mesmo funciona para as matérias, tá? Então, as matérias elas já são relacionadas ao ano em si. E aqui no exemplo, ciências do sexto ano, ciências do sétimo ano, a gente tem todas as matérias cadastradas. Dentro dessas matérias, a gente tem os assuntos específicos, funciona da mesma maneira, né? Do mesmo relacionamento que a gente faz o ano, matéria, a gente faz o ano, matéria, o assunto. Então, por aqui a gente pode cadastrar um novo assunto relacionado a qual matéria, né? Eu vou fazer um acesso de professor agora, para mostrar um pouco melhor a ideia das publicações. Então, eu vou acessar com a professora Heloísa. Então, agora com a professora Heloísa, a gente vê que as permissões são um pouco diferentes, né, do que a gente viu anteriormente. Por exemplo, o administrador tinha acesso a todas as abas para ele poder cadastrar e editar, né, como a gente viu. Mas no caso do professor é um pouco diferente. O professor ele tem acesso total às publicações, porque ele é o responsável por publicar sobre um assunto no portal, né, para que os alunos possam discutir sobre. Mas ele não é capaz de criar novos anos, novas matérias. Isso é a responsabilidade do administrador. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a criação de uma nova publicação. Editor de texto com algumas opções de negrito, itálico, listas, né? A gente pode adicionar imagens, um vídeo. Eu vou dar um exemplo de imagem aqui para vocês. Então, o professor podia anexar uma imagem com atividades, o professor poderia propriamente escrever as atividades, uma lista de atividades. Vou mostrar mais para frente essa parte do vídeo, né? Algumas publicações com vídeo, mas aqui é só um exemplo então de inserir uma publicação. Então, preenchido todos os campos, eu vou estar criando uma nova publicação. E essa publicação já está aqui na ordem de criação, como primeira na ordem. Uma outra parte importante do portal são as notificações, porque a partir do momento que o professor ele cria uma publicação, ele tem que ser notificado, né, que alunos estão interagindo, estão tendo dúvidas dentro das publicações criadas propriamente por ele. E aqui, por exemplo, a gente tem alguns alertas de publicação, como a gente pode ver. Então, aqui no caso, o aluno Alan comentou na publicação Videoaula Teoria de Formação de Universo, e o professor pode clicar aqui para ver sobre essa notificação. Então, a resposta do aluno, ela fica destacada, como a gente pode ver em azul. Então, essa foi a resposta do Alan. Dentro da resposta do Alan, a gente já teve algumas respostas de outros alunos, né? Então, aqui dentro dessa publicação, outros comentários de outros alunos dentro de uma publicação. Mas eu, como professor, fui notificado que o Alan fez um comentário, eu posso vir respondê-lo. Meu comentário foi adicionado com sucesso, como a gente pode ver dentro da publicação. E agora o Alan, quando ele acessar o portal, ele vai ser notificado que a professora, aqui no caso a Heloísa, respondeu o comentário dele. Certo? A gente tinha outras notificações, né? Como a gente já viu a notificação do Alan, a gente tem ainda duas não lidas aqui, por exemplo, do Rodrigo, em outro post, como a gente vai ver. Então, o professor vai ser direcionado para aquele post e para o que o Rodrigo comentou. O autor de um comentário, como a gente está vendo aqui, tem a opção de editar e excluir os próprios comentários, o que foi dito. Isso é bem interessante, porque a pessoa pode, sem querer errar, ou depois querer adicionar alguma informação, ou até excluir toda a thread, né, em volta de um comentário. Aqui eu vou fazer, por exemplo, eu vou editar esse comentário aqui. Então a gente vai editar esse comentário, vai salvá-lo. Então o registro foi atualizado com sucesso, como a gente viu, ele retorna para a página. E o comentário já está atualizado já, dentro do post. Ainda nas notificações, conforme a gente vai acessando os posts, elas vão sendo lidas automaticamente, uma vez que a gente está acessando. Mas eu consigo ver um histórico das notificações que já ocorreram
acerca do meu usuário. Por exemplo, esse professor, ele tem várias notificações que foram lidas, mas ele pode rever, caso ele sinta necessidade. Agora eu vou fazer um acesso de um aluno, apenas para mostrar um pouquinho da diferença do acesso do professor, mas eles são bem parecidos, as funcionalidades. A ideia no acesso do aluno, que ele pode ver, ele não tem acesso a nenhuma das opções de cadastro, ele tem apenas acesso às publicações. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer é escolher um ano para poder seguir. Então, por exemplo, 6º ano. Então, aqui o aluno selecionaria a matéria do 6º ano, que ele quer ver todo o conteúdo, né? Então, por exemplo, o aluno vai ver sobre ciências. Dentro de ciências, a gente tem todos os assuntos já previamente cadastrados. Então, por exemplo, o universo. E dentro desse assunto, nós temos as publicações. Então, a gente tem alguns exercícios e uma videoaula. Então, por exemplo, aqui dentro de exercícios, então, temos o 6º ano. Como a gente pode ver, a gente sempre tem um cabeçalho indicando o caminho que o aluno está acessando. Então, 6º ano ciências, sobre o universo, a gente tem exercício. Então, aqui, por exemplo, o professor postou alguns exercícios para que o aluno pudesse realizar. Então, o aluno pode adicionar um novo comentário, tirar uma dúvida. Por exemplo, esse aluno adiciona um novo comentário. Dentro desse comentário, ele também poderia adicionar uma imagem, um vídeo para tirar uma dúvida. Então, por exemplo, eu vou editar esse comentário. Edita aqui e salva. Então, agora, a partir de agora, essa pergunta desse aluno tem uma imagem. E o professor vai ser notificado que o aluno está fazendo uma pergunta para ele. Então, também é possível excluir. Vou fazer um comentário aqui. Então, um novo comentário foi adicionado. Então, vamos excluir esse comentário. Tem certeza que deseja excluir esse registro. A gente confirma. E já não existe mais esse comentário. Tudo bem? As notificações funcionam da mesma forma que o professor. Então, sempre que um aluno abrir um comentário, isso abra com mais, assim que ele for respondido por um professor ou por outro aluno, ele é notificado. Aqui no caso desse aluno, o Alan respondeu um comentário que esse aluno fez no fórum de suas dúvidas, como a gente já tinha visto anteriormente. O professor também comentou lá. Então, é isso, teoricamente, essa é a ideia do nosso portal, unindo o professor e os alunos, criando fóruns, criando discussões sobre matérias. Olá, meu nome é Fernando Lopes Botassini, sou aluno do Polo de Pedreira e vou estar apresentando a parte de resultados de discussões do nosso trabalho de TCC. Conforme foi visto em revisões de Ponte e Balacker que a tecnologia já é parte integrante na vida de pais e filhos, fica impossível uma adaptação fora dessa realidade. Em contrapartida, as gerações mais recentes podem desenvolver problemas de interação com as demais pessoas. Rover e Vygotsky nos dizem que a interação pessoal na sala de aula e em outros ambientes traz um grande desenvolvimento intelectual às crianças, onde a participação dos demais sujeitos é fundamental para o desenvolvimento e crescimento. E como citado por Klein, onde um ensino 100% digital não é totalmente eficiente, concordamos que essa combinação de interação e tecnologia é eficiente quando usadas uma complementando a outra. Para que a ampliação do acesso a essa tecnologia citado por Date, Levy e Rezende se torne uma realidade para aquela população de baixa renda, medidas por parte dos governantes devem ser feitas, assim diminuindo essa diferença entre os estudantes de classes diferentes, pois o conhecimento é direito de todos. Projetamos este portal para que não seja somente um banco de informações, mas sim uma rede social de aprendizagem e interações. Considerações finais. Não há como a sociedade retroceder após o desenvolvimento tecnológico. A situação envolvendo o isolamento ocasionado pela pandemia do Covid-19 tornou-se imprescindível o avanço tecnológico como ferramenta de interação. O ensino sofreu prejuízos significativos nesse processo urgente por novas formas de aprender e ensinar. A falta de preparo institucional em integrar as gerações atuais que são 100% digitalizadas. O objetivo desse trabalho é trazer para o docente um local mais sistematizado, abrangendo as necessidades por um espaço que obtenha todas as ferramentas necessárias para a realização do trabalho docente, e principalmente tornar o estudante o autor do seu próprio conhecimento, visando a integração. O Portal Fundamental, site elaborado para estudantes e professores do Ensino Fundamental 2, não traz uma solução para todos os problemas educacionais, mas traz a perspectiva de mais uma ferramenta que auxilie o trabalho pedagógico do educador e do educando, pois nele quem dita o ritmo de aprendizagem é ele próprio, compartilhando, interagindo, questionando e se desenvolvendo. E assim
finalizamos a apresentação do nosso trabalho de TCC e, em nome de todo o grupo, agradeço pela atenção.